Começando mais um Conexão Mente-Corpo. Olá, olá! Muito bom estar aqui. E você sabe que o tema vai trazer lançar-se cada vez mais na realidade. E tudo que eu observo à minha volta deve fazer algum sentido para mim, sabe? E sabe aquelas folhinhas da Seishoye? Muito legal, né? E tá dizendo aqui no dia 9 de hoje, realizemos hoje um trabalho que com certeza seja benéfico a alguém. E eu espero que seja benéfico a alguém. Já me traz um incentivo para a gente manter esse conexão mente-corpo. E é muito legal, eu tenho recebido muito retorno. Quando eu falo lançar-se cada vez mais na realidade, o que eu quero dizer com isso? 90% dos nossos sofrimentos são das nossas interpretações em relação ao outro, dos nossos julgamentos. Então, não aceitar, e muitas vezes essas interpretações deturpam a realidade. E isso nos traz sofrimento. Então, quem traz muito isso é o Marshall Rosenberg, na Comunicação Não Violenta. Não é o título de hoje, mas ele reforça isso e vem isso ao encontro do que eu trago no Conexão Mente-Corpo de hoje. Então, quando você fica julgando, você fica num mundo interno de minhocas, de ruídos mentais, de teatro mental que a CNV usa. E vem muito sobre o que a gente vai falar hoje. Porque viver nesse mundo binário do certo e errado, do bom, do ruim, isso também traz conflitos, porque a gente fica dividido. E no fundo, impede da gente ampliar as possibilidades da vida. Então, vamos observar os fatos sem julgar. Percebe a diferença? E isso, lógico que isso é uma prática, né? Você só observa o fato sem ficar julgando. E a gente fica remoendo aqui dentro. E isso traz sofrimento. Tem coisas que a gente faz, né? Por exemplo, se você está ferido, magoado, no último encontro do Conexão Mente-Corpo, a gente trouxe muito a questão de você não se sentir vítima. E quando você lança diante da realidade, cada vez mais da realidade, é você sair da postura de vítima. Porque muitas vezes, por exemplo, você está magoado com alguém, ficou entristecido, você começa a imaginar coisas que muitas vezes não faz sentido, né? Então, por exemplo, se você analisa, se você coloca numa posição de vítima, você não vai conseguir a solução, porque a solução não está nas nossas mãos quando você se posiciona de vítima, percebe? E tem coisas assim que muitas vezes a gente precisa aceitar as pessoas como elas são. Lançar expectativas somente em nós mesmos evita o sofrimento, sabe? O sofrimento é aquele caldinho, né? Que eu sempre falo que o sofrer é opcional, é uma escolha. Sofrer é uma escolha. A dor pode ser real, mas sofrer é uma escolha. E o sofrimento desse mapa cartográfico subjetivo nosso, né? Que eu já falei no último encontro nosso, ele é repleto de repetições, de projeções, de crenças, de conforme a nossa cultura. Então tá cheio de vamos dizer assim, curtos-circuitos internos que a gente precisa tirar da frente para a gente ver a realidade nua e crua como ela é. A gente não consegue mudar as pessoas. A gente sofre porque a gente quer que o outro seja do jeito que a gente gostaria que ele fosse. Não, o outro é do jeito dele, né? Então, isso também vai trazendo saúde, né? A saúde é isso, é você, sabe, é você não observar os fatos com menos carga emocional, com menos coisas que estão dentro da nossa mente. Lógico que tudo isso é uma dinâmica
que é um processo que é necessário a gente praticar, mas muitas vezes é a saída da cura, vamos dizer assim, né? Lembra, a cura é por dentro. E muitas vezes, né, a gente se baseia as atitudes do outro baseado no nosso filtro. São mecanismos de projeção. Então, quando alguém vem e fala que você não conhece a minha irmã, pô, ela tá falando dela, não da irmã dela. São coisas dela que faz eco em alguma atitude da irmã. Sempre vai ser esse filtro, né? O mecanismo de projeção que a psicologia muito explica, ele é muito verídico, a gente vê com muita frequência isso. Né? Então, aceitar muitas vezes que foi fruto da sua própria ilusão é o começo do autoconhecimento, é o começo da cura desses conflitos internos, né? Da ansiedade que se configura ali. Né? Então você não viu ou você não quis ver as pessoas por mágoa, as situações como elas eram na realidade. Isso vai deturpando, vai criando um monstro interno, né? E sempre conflito, gente, é muito bom passar limpo, de uma maneira não violenta, né? Depois eu vou falar aqui os 4 passos da CNV, numa live que eu acho que vem muito forte aqui, né? Então, quando a gente trabalha essas questões internas, né, quando possuímos as responsabilidades das coisas que nos acontecem, diante do que a gente interpreta, diante de como a gente reage, porque quando você é impulsiva, você reage, você não age, você reage ao impulso. A gente precisa aprender a silenciar essa emoção para ter uma ação mais pertinente. É uma prática, sempre é uma prática, nunca vai ser uma coisa de estanque. Isso é um aprendizado, isso é um modo, porque você tem um modo operandi há muito tempo assim, né? Então, até perguntaram assim para uma pessoa: poxa, o mundo tá tão louco, tá tão violento, eu tô cansado. Aí o monge falou assim: isso é o seu mundo interior que está assim. Silencie, se conecte com a tua essência e deixa o mundo girar. Então, quando você entra numa situação, nessa sintonia de você ser responsável pelas tuas escolhas, pelas tuas atitudes e lançar-se cada vez mais diante da realidade, é um dos caminhos da cura interior. Menos conflito. Você tira a máscara, né? A máscara das ilusões que nos escraviza. São as ilusões que nos escravizam. Então você fica pontuando o que o outro tem. Então 90% dos nossos sofrimentos são decorrentes das nossas interpretações. E de querer que o outro seja do jeito que você gostaria que ele fosse, e de não aceitar o outro como ele é. Então a pessoa fica magoada por isso. Então observar o fato com menos carga emocional é um equilíbrio, é um dos caminhos que a gente tem falado aqui, desse caminho da cura interior. Mas assim, como é que a gente pode, né? O que eu posso fazer para atenuar, né, o fogo que dilacera a humanidade? A megalomania. Usa um balde. Disse, essa frase é que eu gosto muito do monge o Thich Nhat Hanh, né? Que ele vai falar isso: usa um balde, quer dizer, faça a sua parte em pequenas medidas, não queira alcançar o mundo, né? Isso vem muito forte de uma história que eu li essa semana, de um jornalista que estava entrevistando um monge lá em Nova York. E o jornalista perguntou para o monge: você falou no seu seminário sobre contato e conexão, você poderia me falar a diferença? E aí o monge serenamente falou: você é aqui de Nova York? Ele: sou. Ah, você mora sozinho? Não, minha mãe faleceu, meu pai mora comigo, eu tenho mais 3 irmãos. Aí
Ele falou assim, nossa, acho que ele não quer responder, uma coisa tão pessoal. Ele, e teu pai tá lá sozinho na tua casa? Tá. E quando foi a última vez que você conversou com teu pai? Conversou com meu pai? A gente é muito corrido, né? O dia a dia é muito corrido e acho que faz um mês. E quando você tomou café com ele? E aquelas perguntas pessoais foi incomodando o jornalista, né? E ele falou assim, mas que coisa, né? Por que será que ele está perguntando isso, né? E ele falou assim, e tuas irmãs, né? Vem com frequência? A última vez que nós nos encontramos foi há 2 anos atrás, no Natal. E vocês ficaram quanto tempo juntos? Acho que no máximo 2 dias. Mas aí ele já ficou me falando, assim, e você, a última vez que você tomou café com teu pai? É tão corrida, às vezes a gente nem tem tempo, sabe, de tomar café, né? E você tem ligado para tuas irmãs, para teus irmãos, para saber como é que eles estão? E aí ficou aquele silêncio, e ele ficou embargando o choro, né, o jornalista, e ele falou, então, tudo isso são respostas para a tua pergunta de contato e conexão. Você tem contato com teu pai, não tem conexão. Conexão é quando você tá ali querendo saber como é que a pessoa tá, olho no olho, saber o que se está precisando de alguma coisa, como é que foi para ele a morte da mamãe. Isso é conexão. Então, infelizmente, você só tem contato com os teus irmãos e com teu pai que mora com você. Então, quando a gente traz isso, gente, eu já tenho falado aqui que a dor é opcional, mas o sofrimento, a dor é real, mas o sofrimento é opcional, é uma escolha. E o único antídoto que a gente tem para lidar com o sofrimento é a doce presença humana, carinhosa de alguém do teu lado. É isso que eu digo. Porque nós somos seres sociais, somos seres humanos, essa é a nossa essência. Então, quando ele fala, conecte-se com a tua essência, né? E deixa o mundo girar, ou seja, faça a sua parte, tenha esse controle emocional interno, busca essa estabilidade aqui, né? É isso que vai fazer acalmar a tempestade. Para acalmar a tempestade, ele fala com muita, né? Com muita propriedade. Usa um balde para acalmar a tempestade, o fogo queimando ali, usa um balde. Né? O fogo da humanidade, né? Que está dilacerando o nosso planeta, usa um balde. Então faça a sua parte pequena, igual aquela história, né, da menininha que está na praia, né, e jogando as estrelinhas que vão para o mar para que elas possam viver um pouco mais. E eram muitas, né? Aí um senhorzinho falou, você não sabe que você não vai dar conta? Ela falou assim, mas pelo menos para essa eu estou fazendo a diferença. É aquilo que quando eu comecei aqui, eu olhei e falei, puxa, né, da onde vem, né, uma vida com sentido? E no calendário aqui da Seishinoye que eu mostrei para vocês aqui no início, fala isso, né? Realizemos hoje um trabalho que com certeza seja benéfico a alguém. E muitas vezes a gente fala, eu não posso fazer nada, eu não tenho condições. Não, você tem sim condições. Você tem a humanidade dentro de você, a centelha divina, que você pode sim levar um ombro amigo, uma palavra doce, alguém que você possa, sabe, reerguer, ou com teu exemplo, ou com a tua palavra, né, ou com teu sorriso, né? Muitas vezes você tá no farol ali, a pessoa tá querendo vender alguma coisa, você nem conversa. Também a gente tá num momento também de muita violência, mas assim, não tenha medo de mesmo que você não compre, de falar, vai com Deus, fica com Deus, de passar essa energia. É isso que a gente não pode perder da humanidade. As máquinas são uma realidade aqui, né? Cada vez mais nós estamos substituindo, né, os homens pelas máquinas, mas nada vai substituir a nossa essência humana. Então, quando a gente fala de conexão mente-corpo, é conectar esse corpo, que é essa experiência humana. E muitas vezes a gente não consegue perceber. E eu vou falar uma coisa para vocês. A percepção é a consciência.
O corpo é um instrumento de consciência. Para algumas linhas teóricas, e eu vi essa frase com muita pertinência, que fala que o inconsciente é o nosso corpo. Então o corpo deixa sinais, embarga a voz, é aquela coisa que não foi dita, né? A pele se descasca, é um ambiente um pouco aversivo, é uma realidade isso. E muitas vezes a gente tem alguns comportamentos que a gente... É isso mesmo, né, Miriam? O corpo fala nas nuances, e a gente precisa ter um pouco mais de minúcia para olhar para dentro de nós mesmos e falar o que está acontecendo comigo. A vida é tão corrida e a gente não tem uma pausa para gente. Não estou falando isso, eu também me faço parte desse processo, porque muitas vezes tem coisas que tiram a gente do sério, né? Lá no hospital, por exemplo, algumas acham, nossa, poderia ser um pouco mais calma. Mas a importância de você trazer isso à consciência para você pôr isso em prática, né? É um processo, né? O autoconhecimento, o equilíbrio emocional, a inteligência é um processo. A gente tem que estar sempre buscando por que isso está acontecendo comigo, por que meu intestino está preso, por que eu estou solto, por que eu estou com meu coração acelerado, por que eu estou sem dormir. Então não dá para a gente falar de saúde sem fazer o link do como está teu corpo, como está tua mente. É um exercício diário, exatamente, é um exercício diário isso. Não é que a serenidade, uma vez alcançada, pronto, estanque, nunca mais. Não, é diário, né? E é uma conquista diária esse equilíbrio. E muitas vezes tem coisas que nos tiram do sério. E falar, mas por que isso me tirou do sério? O que isso em mim quer se mostrar, percebe? Essa é o grande processo que a gente tem que ter conosco mesmo. Porque... cá entre nós, entre você e você mesmo. Em 4 paredes está você com você. A gente veio aqui e vai embora, né? Sozinho. Essa que é a realidade. Então, a vida tem que ter um sentido. Então, ficar com mágoa das pessoas quando você se sente ferido e você fica numa situação de vítima. Não. Fala, por que eu atraí isso? Amplia teu olhar. Fala, qual que é a responsabilidade que me cabe sobre tudo isso que me acontece? E você vai ver que 99,99% é você. É você que atrai os dilemas das tuas neuroses, né? Porque quando a gente tem o dado de realidade, e Freud falou muito bem falado dos 2 princípios, né? Do prazer, né? O princípio do prazer e o princípio do prazer e o princípio da realidade. Então, no início da criancinha, é puro prazer. É o Dedê ali, né? Chora. Aí o peito aparece. Depois ela vai se acomodando internamente e vai vendo que tem uma realidade ali que está tudo certo. Que ela vai ter que enfrentar o dia a dia. A gente sabe da nossa constituição. E aí a gente vai amadurecendo. Dá para viver o princípio do prazer a vida inteira? Não, nós somos seres adultos. Eu quero falar com um adulto que está me ouvindo aqui, não aquela criança ferida que tem traumas. Isso precisa ser tratado. É bom trazer isso à consciência, porque muitas vezes a birra, a manha, a questão de vítima, sabe, o estou de mal, isso é coisa de criança. Criança mimada que precisa ser curada, mesmo em adulto, esperando muito do outro. Teus pais já te deram a vida, agora é com você. Eles não precisam dar mais nada. Quando você tem... Lógico, enquanto você é criança, dependente, eles ainda, né, suprem muitas necessidades. Mas eles já te deram o bem maior, que é a vida. Agora é com você, é você adulto que a gente tem que falar. Né? Mas muitas vezes... Observe tuas atitudes, se elas não são infantis. Né? Muitas vezes é a criança ali, que não precisa ser trabalhada internamente. Isso em terapia a gente trabalha. Ter esse recurso. Por que será que eu estou repetindo? Eu faço algumas repetições inconscientes.
Isso faz parte do autoconhecimento, isso é importante. A gente sabe a nossa origem, como a gente reverbera por amor infantil. Eu sigo você, mamãe, eu sigo você, papai, e não precisa seguir. Não precisa. Você tem a sua própria vida. Lógico, se for um exemplo positivo, ótimo, né? Vai fundo. Agora, se for um exemplo negativo, porque os nossos pais não são perfeitos, nossos pais também tiveram falhas. Não precisa ficar seguindo, reverberando. Coloca tudo no coração e pede bênção para esse sistema para seguir à frente. Essa é a visão sistêmica da vida, né? O poder que tem isso. E quando você se engrandece internamente, se fortalece no teu ego, mas não no teu ego que megalomaníaco, não nesse, é um ego estruturado que a gente fala, porque ele que dá o princípio de realidade nesse mundo fenomênico é o ego. O ego, sabe, e lógico que tem, numa visão psicanalista, tem o ego, o superego e o id. O id é o princípio do prazer, né? O ego é o centro da realidade. O superego é aquela... não vai sair peladão aí na rua não, porque tem a questão moral da sociedade. Então a gente tem essas instâncias psíquicas, são construtos teóricos, mas a gente vê isso com frequência, que tem gente que só vive no mundo do prazer. Só quer saber o princípio do prazer. Isso eu vejo muito claro lá na enfermaria da psiquiatria, mas com outras instâncias, né? Com transtorno psiquiátrico, com abuso de substância, não quer lidar com a realidade. Agora, o neurótico, que somos todos nós, precisamos lidar com a realidade para a gente ascender enquanto espírito. Seria o melindre a causa maior de tanta indiferença ao próximo? O melindre é do ego, né? O melindre é porque a pessoa ficou melindrada. E a indiferença é o sentimento que mais nos afasta do amor. Então, quando a pessoa está melindrada, é o ego dela que se sentiu, né? Se sentiu... Onde já se viu fazer isso comigo? Isso é melindre. Agora, quando você está no teu centro, você aceita o outro como o outro é. Isso não mais me importa, isso é dele. Isso é... Conheço essa pessoa há anos, ela já sempre fez isso, depois ela vai cair na dela. Aí você está no teu centro, percebe? Agora, quando você se sente melindrado por algo que falaram com você que sai do teu eixo se quiser, né? Mas a mágoa, o melindre, são tudo de egos não tão centrados em si, percebe? Tá buscando no outro a sua autoafirmação. E aí o outro fala alguma coisa que te melindra, e você, como você busca a aprovação do outro externo, isso vai te trazer esse desconforto. Não, se você estiver centrado em você, fala, olha, sinto muito, né? É o ego. Não estamos equilibrados. Mas assim, e quantas vezes, né, a gente faz discórdias, né, com outras pessoas, com amigos mesmo, com queridos, que nem, né, por afastamento, pelas circunstâncias, pela coisa de, não, isso também eu tenho um limite. E tá tudo bem de você colocar limite em você, olha, até aqui é o teu limite. Isso é bom colocar, porque senão também as pessoas invadem teu espaço, e tá tudo certo, não tem o que é certo, o que é errado, mas tem o quanto que isso te fere e te faz sofrer nesse mapa cartográfico subjetivo. Você fica suscetível à fala alheia, ao que te disseram. E isso a gente vê os descaminhos aí no trânsito, por exemplo, você nem conhece com a pessoa, mas o melindre maior é junto das pessoas mais próximas, né? Porque as pessoas que você convive que causam melindre. Quem você nunca viu, você espero que a pessoa não te traga tanto arraso, né? Não te traga tantos conflitos assim, né? Você nem tem muito contato. Então é isso, meus amores. Agora vamos fazer uma prática sabendo que o corpo é um instrumento do aqui e agora. E uma coisa, a vida só acontece no aqui e agora. O que você passou é uma lembrança do que você viveu. Então, estar no momento presente, todos nós temos uma centelha maravilhosa da atenção plena. E eu vou falar uma coisa, somente através das sensações
que nós estamos no momento presente. Não existe sensação de ontem e nem de amanhã, né? É só no momento presente. Então, a grande dica é essa: observe. Olha, você silencia a tua mente, porque o pensamento é de uma ordem mental e ele tem no presente, no passado e no futuro. As emoções é de uma ordem mental com física, tem no presente, passado e futuro. O único eixo da existência humana são as sensações, que é a única que está somente no presente. Então, mindfulness é isso, é você estar no momento presente. E eu queria fazer essa prática agora com vocês. Então, a gente fecha os nossos olhos, quem ficar à vontade para fechar. E a gente vai fazer um leve escaneamento no corpo, observando a nossa respiração. O ar entra, o abdômen cresce, o ar sai, ele retorna. E você vai estando presente agora. Observe teus pés, o contato que os teus pés estão ou no chão ou dobrado. Vai escaneando o teu corpo na panturrilha, subindo no teu joelho. Sinta o teu joelho, escaneia por dentro as tuas coxas. Sinta o contato das tuas coxas na cadeira, se você estiver sentado. O quadril, alinha a tua coluna. Vai observando a sensação que vem dessa doce presença carinhosa de você com você, de você olhar para você, para o teu corpo, instrumento de você estar aqui nesse mundo, dessa experiência humana. Você leva atenção aos teus órgãos abdominais, mesmo sem saber onde ficam. O fígado fica do lado direito, o pâncreas do lado esquerdo, todo o intestino, o estômago, trazendo todo esse complexo que a gente nem domina, mas que nos mantém vivo, do sistema autônomo. A caixa torácica, o nosso pulmão, o coração, o músculo cardíaco, os nossos pulmões que estão ali entrando, fazendo a absorção do ar, que é o puro prana, né? Trazendo oxigênio, eliminando o gás carbônico numa máquina absolutamente perfeita. A gente vai dando gratidão, graça por esse corpo que a gente possui, graça por toda essa divina presença constituída aqui. Você leva atenção aos ombros, dos ombros você desce para os teus braços até chegar às tuas mãos. Observe tuas mãos. Coloque o teu polegar com o teu indicador, sinta a maciez da tua pele, ou se ela está rústica. Essa é a percepção do teu corpo. Respira, retorna a tua respiração até a tua garganta, até o teu pescoço. Lá tem uma glândula poderosíssima que é da tireoide, que te deixa equilibrada. Ou desequilibrada se estiver disfuncional, mas que bom que ela está ali. Os músculos do seio da face, o maxilar. Sinta a doce presença de você, desse corpo. Os olhos, o fundo dos olhos. E se você centralizar os teus olhos, mesmo fechado, no centro da tua sobrancelha, você vai ver uma luz forte, poderosa que tem ali, porque é um chakra maravilhoso de conexão, que é o frontal. Voltando a tua atenção na testa, no couro cabeludo, no cérebro. Respira profundamente. Agradeça cada coisa, cada órgão interno, na perfeita harmonia que te deixa vivo. Se você está respirando, está tudo certo com você. E
E nessa gratidão a gente vai retornando, trazendo esse equilíbrio que a gente tanto necessita. E é isso, muito bom. E quando tiver à vontade, abre os olhos para quem os fechou e a gente vai retornando aqui, trazendo essa compreensão magnânima da vida, da presença divina em nós, em cada um de vocês. E a gente forma uma egrégora do bem viver, né? Nesse mundo caótico aí, né? Cheio de tantas coisas na telinha, a gente traz aqui conteúdos legais, conteúdos que vocês podem aproveitar para vocês manterem o equilíbrio. Tem tantas pessoas precisando. E essa é a minha proposta aqui no Conexão Mente e Corpo. Meus amores, um beijo no coração de cada um de vocês que assistiram, que vão assistir, mesmo aqui gravado. Até a próxima oportunidade.